final da terceira temporada de Dark beira a perfeição, é uma obra-prima. Mas será que o ciclo realmente foi quebrado? Porque tem uma cena ali no final que não sei não, hein? Então vamos discutir isso e muito mais nesse vídeo. Fala nerd, eu sou o Gustavo Brunes trazendo mais um vídeo aqui pra você. E antes de começar a terceira temporada de Dark, eu fiquei com um pouco de medo desse conceito de outros mundos. Eu pensei que talvez isso não desse certo, o que definitivamente não aconteceu. A história é coerente do início ao fim, beira a perfeição, é literalmente uma obra-prima, é simplesmente sensacional e, é claro, continua sempre coerente porque a série foi pensada para ter 3 temporadas desde o início e foi isso que aconteceu. As 3 temporadas, a história que queria ser contada foi contada da maneira que ela deveria ser contada. Então hoje vamos analisar essa terceira temporada e comentar um pouco também sobre algumas teorias que podem acontecer. Então vamos começar do início, né? Ou não, né? Porque a gente tá falando de Dark também, pode começar do final que dá no mesmo, é a mesma coisa, né? A gente vê a Martha lá no segundo mundo tirando o Jonas do mundo dele enquanto tá acontecendo o apocalipse, aquela cena, né, do final da segunda temporada. E a Martha fala pro Jonas que eles têm que descobrir a origem do ciclo e que o Jonas tem que impedir a Martha do mundo dela, mas não ela, a Martha que não sabe de nada ainda, a não repetir as mesmas coisas que ela fez. E a gente vê que nesse mundo B, nesse outro mundo sem o Jonas, as coisas acontecem exatamente da mesma maneira. O universo ou o tempo mantém as coisas acontecendo da mesma maneira. A única coisa que pode mudar é a função dos personagens. E uma coisa muito interessante é como eles fazem a diferenciação dos dois mundos. Tem que prestar bastante atenção pra gente ver que no mundo B, no mundo sem o Jonas, a gente vê que é tudo mais um pouco sombrio, tem uma névoa, é tudo mais cinzento, meio depressivo. Enquanto no mundo do Jonas, no mundo A que a gente sempre acompanhou, a gente vê que tem um pouco mais de cor, é um pouco mais vivo as cores, né? E agora vamos falar um pouquinho sobre os personagens e depois a gente volta a falar sobre a trama. A gente vê que basicamente no mundo B as coisas acontecem da mesma maneira, como eu já disse, e que o Yurik traiu, né, a Catarina com a Hannah e agora ele tá traindo a Hannah com a Charlotte, então ele continua traindo todo mundo. E também a gente vê que a Elizabeth fala e quem é surda é a Francisca. Então é basicamente a mesma coisa, só troca as funções. A gente vê também que a Cláudia no mundo A e a Cláudia no mundo B, elas ficam se ajudando até chegar o momento que a Cláudia do mundo A decide matar a outra versão dela para conseguir enganar de certa forma a Eva, se passar para a Cláudia do mundo B e conseguir manipular a Eva para gerar aquele momento com o Adam lá no final da série, no último episódio. E falando em Adam, a gente viu que o Jonas adulto, mesmo falando que ele não se tornaria o Adam, ele se torna o Adam, mesmo não querendo, e tem aquela cena bizarra dele matando a própria mãe dele, que foi tenso essa cena, cara. Foi bizarro, o cara matando a própria mãe, velho. E o pior de tudo é que ele fez isso tudo enquanto a irmã dele tava dormindo, que é filha da Hannah com o Egon, e que a gente descobre que é a Sylvia, cara. A Sylvia é filha da Hannah com o Egon. Foi surpreendente isso, e a gente vê que depois o Adam pega a Sylvia, ele manda ela, a Sylvia do futuro, pro passado para encontrar o Bartosz e ter o Noah e a Agnes, cara. O Noah é filho do Bartosz. Isso foi surpreendente demais. Eu fiquei chocado quando eu vi isso, cara. E o episódio 7 ele é muito importante porque a gente vê períodos fora do ciclo, fora do período de 33 anos, e a gente vê a Cláudia, o Jonas e o Noah trabalhando juntos em 2040 para fazer a partícula de Deus funcionar. Nesse período de 2040 a gente tem a revelação incrível. Quando a Charlotte some, a gente vê, né, que o Noah, ele acha que o Jonas está ajudando a Cláudia, ele acha que o Jonas ajudou a sumir com a Charlotte, e a gente vê que na verdade foram a própria Charlotte que a gente viu no final da segunda temporada, que foi para 2053,
junto com a própria Elizabeth lá, mais velha, que tava meio como a líder ali de 2053. E a gente vê que elas duas, a própria filha e a mãe, que ao mesmo tempo são mãe e filha uma da outra, roubaram a própria Charlotte. E, mano, meu Deus do céu, não dá pra entender mais nada. Esse ciclo aí, Charlotte e Elizabeth, é uma eterna confusão, cara. Eles roubaram elas mesmas, roubaram delas mesmas o bebê delas. Meu Deus, cara. Pra pegar a Charlotte, e a gente viu que lá nos primeiros episódios o Tannhaus fala pra Charlotte que ele encontrou ela quando duas mulheres simplesmente estavam com a bebê e entregaram pra ele, e as duas mulheres eram a Charlotte e a Elizabeth, cara. Meu Deus, sem dúvida nenhuma, o mais complicado de todo o Dark é esse ciclo ali, Elizabeth e Charlotte. É uma eterna confusão, é uma influenciando a outra o tempo inteiro. E lá no final a gente viu que, na verdade, o que mantinha o ciclo acontecendo era o Adam e a Eva. O fato deles tentarem manter o ciclo para tentar quebrar ele era o que mantinha ele eternamente acontecendo. Então eles eram os culpados. E o que ajuda a explicar isso também é aquela cena em que o Jonas ele vai tentar se matar e depois o Noah chega e salva ele. Depois ele pega a arma, tenta atirar no Jonas e a arma falha sucessivas vezes. E a gente vê, né, o Noah explica pro Jonas que o livre-arbítrio na verdade não existe de nenhuma hipótese. Se o Jonas quisesse matar ali, ele simplesmente não vai conseguir, porque ou alguém vai chegar e vai impedir ele de se matar, ou alguma coisa vai acontecer que ele não vai conseguir. Se não for a hora dele, o universo, o tempo não deixa ele se matar. E uma coisa interessante é que todos os personagens ali, os mais importantes, a motivação deles era o mesmo, do Adam, da Eva, da Cláudia, era a mesma, do Tannhaus. Quando eles perderam alguém, que eles amavam muito, eles têm a motivação para eles fazerem tudo que eles fizeram. Essa é a grande motivação, a dor da perda que eles não conseguem superar. Se você tá gostando desse vídeo, eu já te convido para você se inscrever aqui no canal, porque mais de 80% das pessoas que assistem os vídeos não são inscritas no canal. Então já se inscreve aí, porque vai ter muito mais conteúdo nerd sobre animes, quadrinhos, filme de super-herói, filme de ficção científica, série. Então já se inscreve aí, clica na manopla do infinito, estala os seus dedos e vira inscrito aqui do canal. Agora vamos voltar a falar sobre o enredo, especificamente mais sobre o final. A gente vê que a Martha, ela mata o Jonas e depois ele aparece vivo de novo. E o que a série usa, o argumento científico que a série usa para justificar como isso acontece, é o entrelaçamento quântico e o experimento do gato de Schrödinger. O entrelaçamento quântico, falando de uma forma bem resumida, basicamente significa que dois objetos, dois corpos, eles estão eternamente conectados, mesmo que eles estejam em distâncias completamente gigantescas, opostas, eles vão estar sempre conectados, e se você mover um, o outro também vai se mover. Eles vão sempre repetir os mesmos movimentos. Um sempre vai influenciar o outro, porque eles estão conectados eternamente. E o experimento do gato de Schrödinger é basicamente você pegar o gato, botar dentro da caixa com um frasco de veneno com um composto metálico, que é o que pode ou não quebrar o frasco do veneno e liberar esse veneno. Então até a caixa ser aberta, você não sabe se o gato tá morto ou tá vivo. Tem 50% de chance dele tá vivo e 50% de chance dele tá morto, meio a meio. Então você só vai saber o que é o resultado quando a caixa for aberta. Enquanto ela não for aberta, ele tá vivo e morto ao mesmo tempo. E uma coisa curiosa é que o resultado do experimento vai ser culpa de quem abrir. Ou seja, se o gato tiver morto, a culpa vai ser de quem abriu a caixa. Claro, se ele estiver vivo, também vai ser culpa da pessoa que abrir a caixa. Então é a ação física de ir abrir a caixa
que vai dar a culpa para a pessoa que abriu a caixa. Ela vai ser culpada pelo gato estar vivo ou morto. E esse experimento se aplica ao Jonas porque a gente tem dois resultados possíveis. O resultado onde a Marta chega no final, consegue pegar ele e levar ele pro mundo dela, pro mundo B. E o resultado onde o Bartosz chega na Marta antes dela entrar dentro da casa e não deixa ela entrar lá. E o Jonas acaba se escondendo ali, ao que parece, embaixo da casa. E é nesse resultado que ele fica vivo. Fazendo uma comparação direta entre o experimento, a casa do Jonas seria a caixa, a Marta com o corte no rosto que matou o Jonas seria o veneno, o Jonas seria o gato e a Marta que ia chegar para salvar ele, levar ele pro mundo B, seria o composto metálico, o martelo que iria quebrar o frasco do veneno. No experimento, tudo depende se o composto metálico vai cair e vai quebrar o frasco e liberar o veneno. E na série, tudo depende se o Bartosz vai conseguir chegar a tempo e impedir a Marta de levar o Jonas pro mundo B. E mais tarde, lá no último episódio, a gente tem a revelação da Cláudia pro Adam, dela explicando o que realmente tá acontecendo. E ela fala que existe um terceiro mundo e que esse terceiro mundo foi criado pelo Tannhaus. Nesse mundo, o Tannhaus perde, né, o filho, o neto e a nora, e ele não consegue superar essa dor. Então ele tenta criar a máquina do tempo para voltar no tempo e salvar eles. Só que ele não conseguiu inventar a máquina do tempo, voltar no tempo, mas ele acabou criando duas realidades alternativas do próprio universo dele. E a gente tem as duas realidades, justamente do Adam e da Eva, da qual ele criou, originários do mundo dele. E a Cláudia também explica para ele como acessar esse terceiro mundo. Ela fala que no momento que o Tannhaus cria os dois mundos, o tempo para durante milissegundos, e é nesse momento que é aberta a passagem para esse terceiro mundo. Então o Jonas e a Marta vão lá para a caverna e esperar a passagem abrir, e quando ela abre, eles são transportados para aquele lugar lá misterioso que não dá para saber o que é, onde é, todo azulado ali. E o mais interessante disso tudo é que parece até um pouco, lembra um pouco, por exemplo, o buraco negro do Interestelar, principalmente porque eles veem as suas versões mais jovens lá. Cara, quando eu vi aquele lugar, quando eu vi onde a Marta e o Jonas estavam, naquele lugar azul lá, misterioso, eu juro que eu parei de assistir, dei um pause, fui beber uma água e respirar, porque eu só pensei, meu irmão, o que tá acontecendo agora, cara? Já era complicado antes, agora vamos botar mais coisa ainda, vai ficar mais complicado ainda. E na minha opinião, esse lugar a gente nunca vai ter uma resposta do que ele é. Mas eu acho que esse lugar é exatamente o tempo congelado, como a Cláudia disse que acontece. Ali é o tempo parado que pro Jonas e pra Marta, né, passaram ali muito tempo, segundos, minutos, enquanto pra realidade deles passou apenas milissegundos, que a Cláudia fala que é o que acontece. No final a gente vê que o Jonas e a Marta, eles conseguem chegar até o filho do Tannhaus e impedir que ele continue andando lá de carro naquela chuva e impedir todo o acidente. Então ali o ciclo é quebrado e o Tannhaus nunca vai ter a motivação que ele precisava, que era justamente a dor de perder a família dele, e ele nunca vai inventar a máquina do tempo que ele tentou inventar. Então a gente vê que os dois mundos começam a desaparecer do Adam e da Eva, começa tudo realmente desaparecer, virar pó, literalmente. Depois que os dois mundos desaparecem e só fica realmente o mundo real, o mundo que originou os outros dois mundos, a gente vê o que é realmente ali a vida real, o que é na realidade. E a gente vê que a Hannah é casada com o Voller, e ela disse que ela teve uns sonhos, e ela estava falando justamente dessas duas realidades que foram apagadas. E ela falava que ela lembrava de muita coisa, e que de quando tudo acabou, era como se fosse libertador, acabou a agonia de tudo que estava acontecendo ali. E o último momento da série, a última cena, é justamente a Hannah olhando para a capa amarela que ela tá vendo ali na casa dela, e ela falando o filho do nome dela, que curiosamente, coincidentemente, vai se chamar Jonas, cara. Então é de se pensar, será
que o ciclo realmente foi quebrado? Ou será que ali é o início do ciclo novamente? Tem a famosa frase de Dark, o começo é o fim e o fim é o começo. Então, ao mesmo tempo que eles quebram o ciclo, mas o Jonas ali vai nascer de novo. Então, será que o ciclo não acabou? Que isso tudo é o grande ciclo, tudo faz parte ainda do ciclo. Na minha opinião, eles colocaram essa cena ali só pra fazer a gente questionar mesmo, só pra gente ficar, mas será que o ciclo foi quebrado mesmo? Mas na minha opinião o ciclo foi quebrado sim, acabou, o ciclo foi quebrado definitivamente, a gente viu que tudo desapareceu. Só colocaram isso aí mesmo, só pra gente ficar aqui fazendo vídeo, falando, especulando se foi quebrado ou não o ciclo, mas foi quebrado sim, não é possível que não foi quebrado. Mas e você, o que você acha? Você acha que o ciclo foi quebrado sim? Ou que ele não foi quebrado e faz tudo parte do grande ciclo que o tempo, que o universo fez e vai arranjar um jeito de continuar se repetindo esse ciclo? Deixa aí nos comentários, vamos discutir porque vai dar uma boa conversa esse tema aí, porque definitivamente não tem uma resposta absolutamente concreta para essa última cena aí da série, né? Como eu falei antes, Dark é uma obra-prima, é sensacional, o final foi espetacular para mim, essa terceira temporada foi a melhor temporada de Dark e assim, foi bem ousado até esse final, porque eles simplesmente apagaram da existência os dois mundos que a gente acompanhou o tempo todo e realmente foi espetacular esse final e a gente vê que realmente foi planejado desde o primeiro episódio até o último, desde o início, e eles mantiveram esse planejamento de 3 temporadas, mesmo com sucesso lá na primeira temporada. Eles não inventaram, não, vamos fazer uma quarta, uma quinta, não, é 3 temporadas, tudo fechado, a história sendo contada do início ao fim, da maneira que ela tem que ser contada, e foi por isso que a série foi tão espetacular e vai demorar bastante tempo pra gente ter algum conteúdo audiovisual nesse nível de Dark, porque não foi qualquer coisa que a gente viu aqui e vai fazer falta. Eu tô um pouco triste agora porque acabou, né, cara? Acabou Dark e a gente não vai ver mais fazer o que, né? Mas eu vou ficando por aqui. Se você gostou desse vídeo, eu vou trazer mais conteúdos aí sobre esse conteúdo nerd, geek que a gente tanto gosta. Então já dê seu like aqui, se inscreve no canal, clica na manopla do infinito que tá no canto inferior direito, instala os seus dedos inscrito aqui do canal e clica no sininho para você receber as notificações. Então é isso aí, valeu, falou e tchau!